Oi, gente, estamos aqui de volta ao vivo no Meeting de Nutrição Esportiva e agora estou do meu lado com alguém muito especial mesmo, o Marcelo Carvalho. Obrigado. Um grande nome da nutrição esportiva. É um prazer ter você aqui com a gente. Imagina, o prazer é todo meu de poder a gente ter esse bate-papo para falar de um assunto que a gente gosta tanto, né? Que é falar justamente de nutrição esportiva. Realmente. Marcelo, e aqui você falou um pouquinho sobre estresse e a relação com composição corporal. Perfeito. Aliás, a gente assistiu sua palestra ao vivo. Foi, né? Eu tive, acho que as pessoas tiveram um pouquinho, né, desse privilégio de sentir que foi, né, o que está sendo o sétimo meeting de nutrição esportiva, no qual a gente fez essa transmissão ao vivo da palestra. Eu acho que, pensando nesse conteúdo que eu trouxe para o evento, é algo de extrema relevância em tempos atuais, né? Hoje a gente tem, nós podemos dizer que existe uma população aí que chega aos nossos consultórios extremamente estressada, né? Seja, como eu coloquei, o estresse fisiológico ou mesmo o estresse emocional. E aí, muitas vezes, a gente encontra as duas situações, o estresse fisiológico e o estresse emocional. E dentro desse quadro de estresse, existem inúmeras repercussões. Queria poder ter tempo no evento para falar de todas as repercussões que existem sobre essa relação estresse e ser humano. Mas nós focamos em composição corporal, né? E quando a gente fala de focar isso em composição corporal, nós falamos de tecido adiposo e tecido muscular. Eu acho que assim, realmente, você puxou exatamente o gancho que eu queria você abordou maravilhosamente bem. Obrigado. Toda a parte fisiológica, né? Todas as vias que são envolvidas nesse processo. E de fato é uma coisa que, além dos fundamentos e da base fisiológica, é algo que a gente encara na prática diariamente. Diariamente se senta algum paciente no nosso consultório que vive essa realidade, ou até nós mesmos, sim, né? Que vivemos viajando e se enfrentando essa situação de estresse. O que você está falando é tão verdade, e eu brinco comigo mesmo e falo que toda vez que eu dou essa aula, que eu sou convidado para falar de estresse, ou que eu tenho uma aula para falar de estresse, é um tapa na minha cara. Então, no sentido positivo, no sentido de mostrar a importância que a gente tem em controlar o ambiente, né? Então, hoje a gente tem um excesso de informações, um excesso de responsabilidades. Eu mostrei alguns dados interessantes, mostrando qual é o perfil de alguns sintomas inerentes às pessoas que levam o estresse. E, obviamente, a questão das responsabilidades, né, do excesso de informações, fazem com que a pessoa tenha uma ativação crônica de determinadas vias que vão culminar em respostas fisiopatológicas, né? E aí você tem todas as complicações de uma principal resposta fisiopatológica, comprometendo, então, os segmentos orgânicos como um todo. E aí a consequência disso é a perda da homeostase que nós falamos, né? A perda do equilíbrio do sujeito. E aí você começa então a ter as disfunções metabólicas. Então o estresse hoje, o que talvez no passado se falava que o estresse era uma frescura, né? Hoje o estresse de fato é algo que traz complicações fisiológicas robustas ao ser humano. E a gente vive num mundo estressado, porque são tantas pressões, né? Que até eu acho engraçado que hoje até se divertir é uma pressão. Tipo assim, se você tá trabalhando demais, mas você não sai, mas você não faz isso, mas você não relaxa. Até isso virou pressão. A gente vive uma realidade de estresse mesmo. E outro ponto importante é quando você fala da pressão e parece que tudo virou uma pressão, o pior, o que eu vejo, é quando a pessoa, teoricamente, ela não percebe que aquilo que ela está fazendo é algo que em algum momento vai trazer essa complicação. Então, às vezes, as pessoas acham que esse excesso de informação, que esse excesso de produtividade, que esse achatamento da curva de sono, ou seja, das suas horas de sono, que tudo isso faz parte da vida moderna. Eu até posso dizer que, de fato, isso faz parte da vida moderna, mas essa vida moderna, ela não condiz com o genoma humano. Então nós estamos sofrendo consequências desastrosas dessa vida moderna que não respeita
a fisiologia do ser humano. A gente não está adaptado para isso. E acho que a grande dificuldade é as pessoas entenderem isso. Né? Que de fato existe uma vida moderna, mas que não é compatível com a nossa realidade. É que o mundo está pedindo um pouco calma, né? Exatamente, Repensa a vida, exatamente. olha as prioridades. E nesse contexto em que estamos inseridos, né? Essa questão da modernidade, saindo um pouco do lado fisiológico e indo para o lado prático, como é que a gente pode lidar com o manejo do estresse na clínica? O manejo do estresse é uma coisa interessante na clínica. Dentro dos aspectos fisiológicos, eu vou ter que só falar um pouquinho de bioquímica. A gente fala que o hormônio que está associado ao estresse é o tal do cortisol. O cortisol ficou muito famoso, as pessoas falam de cortisol até dentro da academia, né? E o cortisol ele tem a capacidade, ele é um hormônio cuja sua função é justamente mobilizar substratos energéticos para manter a glicemia. E eu consigo manter a glicemia com uma oferta correta de carboidratos na dieta. Então a primeira coisa que eu preciso fazer com um sujeito desse é evitar a restrição energética, evitar a restrição de carboidratos, para que eu tenha o que nós chamamos de glicorregulação, para que eu tenha essa glicemia normalizada, não por esse hormônio que já tem uma alteração, e sim pela própria oferta energética. Outra coisa importante, quando a gente fala do manejo do estresse, a gente sabe que esse estresse promove uma alta produção do que nós chamamos de radicais livres, né? Espécies reativas de oxigênio. Esses radicais livres, por sua vez, são extremamente deletérios e são desencadeantes e, digamos assim, complicadores desse quadro estressor. Então, uma dieta rica em fitoquímicos, rica em compostos bioativos, onde você leva, por exemplo, os últimos guidelines de dose-resposta para consumo de frutas e vegetais, trabalha aí com doses acima de 500 gramas por dia. Então, ajustar a quantidade de frutas e vegetais. Se necessário, usar alguns adaptógenos para que o sujeito diminua essa neurotransmissão excitatória desse estado de fuga e sobrevivência. E principal, e é onde as pessoas têm a maior dificuldade, modificar o meio, né? Identificar os gatilhos estressores. É um gatilho profissional, é um gatilho social, é um gatilho familiar, uma relação interpessoal. Isso precisa ser identificado para modificar esse ambiente. Tem um dado interessante que mostra que dentro desses manejos a respiração é importante, então tem dados mostrando que meditação gerencia o cortisol e yoga, tem uns dados muito interessantes com yoga diminuindo ou modulando essa ação do cortisol. Mas você só realmente vai ter essa resposta se você entender isso, no sentido de perceber que o meio ambiente que você está sendo nocivo ao seu organismo e provocar essas modificações robustas, como a gente falou na vida. Fantástico. Uma aula, né? Uma aula complementar à aula da manhã. Mais ou menos por aí. E é perfeito porque só vai cercando tudo que a gente vem falando, né? Então, a partir dos compostos bioativos, do aporte, a gente conversou com a Lúglio. E eu gostaria, inclusive, de complementar no sentido de uma pesquisa também, muito legal, que ela mostra que, fora a questão do estresse ao qual todos estamos sujeitos, além de você fazer o manejo por modificar o ambiente, tem muito a ver também com como você encara esse estresse. Perfeito, né? perfeito. Então, essa pesquisa, ela foi feita, dividiram em 2 grupos, né? E aí colocaram as pessoas em situações estressantes. Perfeito. Fazer uma prova de matemática, fazer uma entrevista de trabalho, mas em que, em ambos os lados, os entrevistadores passavam do lado e falavam, como você é burro. Isso tá errado. Fazendo caras feias, ou seja, Perfeito. Situação de estresse mesmo. Colocando as pessoas contra a parede. E situações da vida, Sim. né? Só que, para um dos grupos, eles não falaram nada. Para outro dos grupos, eles fizeram toda uma introdução sobre como o cortisol e as respostas fisiológicas desencadeadas pelo cortisol, elas são necessárias para você lidar com essa situação. Perfeito. Então é bom. Você precisa das coisas que o cortisol faz para que você dúvida. consiga se enfrentar uma entrevista. Sem dúvida. E o que eles perceberam depois? Que quem recebeu essas orientações teve as respostas, mas elas foram atenuadas. Olha só. Informação é tudo.
É interessante isso, né? A partir do momento que a pessoa tem o conhecimento, ela consegue gerenciar melhor o impacto daquele estresse. Ou seja, ela minimiza isso. Fantástico, é isso. Acho que quanto mais a gente entende, digamos assim, a complexidade do ser humano, mas trazendo isso, apesar de ser complexo, de uma forma simples, você começa então a ter uma resposta diferente, que é o que você acabou de colocar, desse paciente ou, enfim, desse indivíduo. Sensacional. E agora, mudando 180 graus. O assunto. Acho que estresse é um assunto fantástico, Sim. mas vamos falar de algo agradável. Vamos lá, né? Vamos falar de outras coisas. Você é o coordenador do projeto do Corinthians. Perfeito. Que é um projeto lindo, é um projeto inspirador. Inspirador. Esse cortisol que a gente libera aí é fantástico. Esse gera adaptações positivas. Né? Conta um pouquinho pra gente. Esse projeto, ele surgiu há 14 meses. Foi um projeto voluntário, onde a gente viu uma possibilidade por meio de um contato no qual o time feminino do Corinthians, que é um grande clube, tinha uma necessidade de ter um acompanhamento nutricional. Nós tentamos entrar em contato com a nutricionista quando a pessoa, olha, o clube não tem nutricionista. Opa, o clube não tem nutricionista, tem então 24 atletas, mulheres, que jogam num time de ponta e que não tinham um aporte, um acompanhamento nutricional. E aí nós montamos um projeto. E aí é um projeto que eu falo que foi voluntário / não remunerado, né? Qual é o objetivo disso? A gente tem muito esse conceito no meeting do eu pratico nutrição esportiva. E aí eu vou só contar uma história breve para chegar novamente no projeto. O meeting está na sua 7ª unidade e o primeiro ano dele foi no Hotel Matsubara, aqui em São Paulo. Um evento que foi super pequeno. Mas desde o início, o evento tinha como essência mostrar que a nutrição esportiva, ela participa em diversos segmentos esportivos. Se a gente pensar nisso há 7, 8 anos atrás, quando falava de nutrição esportiva, era muito só a história do bodybuilder, né, da composição corporal, da gordura, da definição muscular, da hipertrofia. E de fato isso foi importante para a nutrição esportiva e tem o seu valor até hoje. Mas se fechou muito tempo em cima desse raciocínio. E aí o meeting vem desde sempre batendo na tecla, olha, a nutrição esportiva tem que ser aplicada em diversas modalidades. E quando apareceu a ideia do Corinthians, falou, cara, isso é praticar, isso é inspirador, isso é mostrar que a nutrição esportiva pode, de fato, mudar a vida de um atleta. Então foi um projeto conduzido com 24 atletas, onde nós montamos um time de nutricionistas e aí nós fizemos uma seleção, nós recebemos mais de 40 currículos. E o que eu fiquei muito feliz, porque desde o início eles sabiam que o trabalho era voluntário e mesmo assim nós recebemos esses 50 currículos. Então a gente vê nessas horas, parece que o ser humano realmente tem um lado dele de coração. E foi um trabalho seguinte, olha, é um projeto de nutrição esportiva, voluntário, mas ninguém sabia ainda o que era o projeto. Vocês querem participar de um projeto voluntário de nutrição esportiva? Com a E4 e comigo na coordenação, o pessoal veio. Eu tô surpresa que foram só 40, viu? Porque com a E4 e com você, chama. Isso foi muito bonito, né? O voluntariado, né? A pessoa, poxa, eu quero entrar no negócio, eu quero aprender e eu não estou preocupado com a remuneração. Nós conseguimos montar um time de nutricionistas fantástico, assim, pessoas extremamente capacitadas, dispostas a vivenciar, a ter essa troca com as atletas. Essas atletas, algumas se deslocavam, tinham as suas residências fixas, mas a grande maioria ficava no alojamento. Então nós tínhamos um alojamento, uma média de 3, 4, até 5 atletas em cada apartamento. E os nutricionistas foram para a vida dessas atletas. Então entraram no apartamento, qual era a rotina alimentar desse apartamento, né? Dessa casa.
E dentro da rotina alimentar dessa casa, houve um trabalho de individualização nutricional com cada uma, dentro das possibilidades. E quando a gente fala dentro das possibilidades, a gente fala de futebol, e quando a gente fala de futebol, a gente fala de cifras milionárias no futebol no Brasil, mas isso no futebol masculino. Eu não vou falar de valores, mas como eu mencionei na apresentação do projeto, as meninas recebem uma verba mensal extremamente pequena para alimentação. E aí, obviamente, elas têm que se virar, vamos colocar assim, com aquilo. Então a gente tinha também uma limitação em relação à oferta de alguns alimentos. Por outro lado, assim como os nutricionistas que abraçaram o projeto, nós tivemos empresas que abraçaram o projeto. Nós tivemos empresas que abraçaram fornecendo a suplementação, fornecendo alimentação, e aí introduzindo o conceito da formulação magistral também para essas atletas. Então a gente viu diversos relatos das atletas que elas não sabiam o que era um projeto, o que a nutrição esportiva poderia fazer para elas. E aí nós começamos esse projeto com os nutricionistas, com as empresas, fazendo uma avaliação nutricional individualizada, avaliando os objetivos de cada uma, avaliando os sinais e sintomas clínicos de cada uma. Então nós tínhamos atletas com distúrbios de sono, nós tínhamos atletas com alterações menstruais, nós tínhamos atletas com TPM, nós tínhamos atletas com fadiga crônica, com queda de desempenho, nós tínhamos atletas fora da composição corporal ideal para uma jogadora de futebol. Então foi esse o nosso trabalho, ao longo de 14 meses, construir um cenário positivo para o time, por meio da nutrição, mas individualizando o acompanhamento. E o resultado disso foi super bonito, a gente pôde ver hoje. Nós trouxemos 3 casos clínicos que foram muito significativos para a gente, das 24 atletas, 3 nós conseguimos apresentar. E eu falo para você que foi um projeto extremamente recompensador. Eu acho que do ponto de vista financeiro, quando a gente fala de projeto voluntário, não tem isso e não foi o foco, e foi sim de aprendizado. E como todos nós nutricionistas envolvidos nesse projeto, a gente chegou a uma conclusão. Em determinados momentos nós aprendemos muito mais com elas em relação à vida do que elas conosco. Então foi uma troca e isso foi extremamente positivo. Nossa, eu tô arrepiada. Foi muito bonito. Arrepiada, porque realmente é inspirador. Eu acho que é a vivência de tudo ao mesmo tempo, né? Como a nutrição pode realmente ajudar, como ela tem que ser individualizada, como pode ser dentro das condições financeiras de qualquer um e ter resultado. Como quando você faz com amor funciona, de ambos os lados, de persistência. É um exemplo de muitas coisas. Eu acho, Delis. E assim, hoje nós temos uma sala aqui com quase 1000 pessoas, quase 1000 profissionais. Eu já conversei isso com você em outras oportunidades. Quando a gente fala de um atleta, a gente precisa de 5 elementos para construir um atleta: genética, treinamento, recuperação, motivação e nutrição. E eu penso que a gente tem muitos talentos no Brasil, que tem a genética, que é o talento, que tem o treino, que teoricamente tem o seu espaço de recuperação, estão motivados, mas falta a nutrição. Então nós temos quase 1000 pessoas nessa sala. Se cada um adotar um atleta, eu tenho certeza que a gente começa a modificar o cenário da nutrição esportiva e o cenário do esporte como um todo no Brasil. E que é um cenário que merece ser sem modificado, sombra de dúvida, né? Porque realmente é exatamente o que você falou, tem muitos esportes, tem muito campo para nutrição. Sem dúvida. A gente consegue transformar a vida de um atleta, transformar o desempenho, não tem nada mais gratificante do que sem isso, dúvida. Né? O desempenho e a clínica desse paciente, né? O bem-estar dele, né? A gente tem os números que a gente avalia o atleta, mas tem coisas que não são mensuráveis em números, são subjetivas. E é quando o atleta fala que se sente melhor, que tem mais energia, que dorme mais.
Acho que é por aí. Isso é muito lindo, parabéns. Imagina. Você é um verdadeiro exemplo do Muito eu obrigado. pratico nutrição Muito esportiva. É isso. Né? Temos que praticar nutrição esportiva, essa é a ideia. Muito obrigada por Imagina, estar aqui com a gente, eu que agradeço. Marcelo. Eu que Prazer agradeço. imenso. Até a próxima. Voltamos daqui a pouco com mais Tchau, entrevistas. tchau, gente. Obrigado.